Bom dia a todos. Me chamo Dafna, atuo aqui na coordenação dos projetos incentivados e na área da cultura do parque. E gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que vieram prestigiar e compartilhar desse momento da primeira capacitação do terceiro setor do Parque Diamante Mais Energia. Sou uma mulher branca de 1,54 m, loira, estou de calça vermelha, blusa preta e braços expostos. Nosso evento conta com as medidas de acessibilidade. Lembrando que este evento ele é realizado pelo Ministério da Cultura, com o patrocínio da Diamante Geração de Energia e com o apoio do Instituto GAM. Então, este é o nosso último dia de evento, uma ação com o propósito de incentivar e impulsionar a transformação social em todo o sul de Santa Catarina. É o nosso protótipo, vamos ver como serão as próximas edições. A gente conta muito com o apoio de vocês, principalmente, vou pedir para colocar aí na tela, que participem da pesquisa de satisfação para contribuir na melhoria desse evento, desde na melhoria da divulgação, quanto na própria estrutura. E ontem a gente teve uma intensa programação, finalizamos ontem por volta de 18 horas, tivemos trilha do esporte, tivemos marco regulatórios, conformidades legais, falamos muito sobre estatuto, relatório, comunicação, marketing, DNA da nossa causa, como compreender a nossa causa, como reconhecer o nosso público, como as leis se atravessam, né? Porque nós temos leis de incentivos federais na área da infância, do esporte, da cultura, do idoso. Mas cada causa tem outras leis que se atravessam. Tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a Lei Pelé que se atravessa com a Lei do Esporte. Então, esses cruzamentos, eles vêm muito antes de a gente pensar na escrita de um projeto. Foi muito questionado, Dafna, a gente vai aprender a fazer projetos? Eu respondi que não. Hoje o ChatGPT é um grande apoiador da gente, né? Otimiza o nosso tempo, pode nos ajudar muito nessas escritas, mas conhecer a legislação, ter uma entidade apta com a documentação regulamentada é o que vai te dar subsídios para acessar esses recursos. Então, hoje a gente vai dar continuidade com um tema que tem meu coração, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. A gente tem um convidado muito especial, o Clênio, que é presidente do CMDCA de Florianópolis, então eu peço que ele suba aqui ao palco. Ele vai conduzir os trabalhos conosco. Tem uma identidade pessoal com a criança e adolescente. Tenho aqui 500 filhos, né, dentro das oficinas culturais. Então, trabalho há 15 anos com esse público. E eu acredito que sim, esse é um conselho fundamental. Fico um pouco entristecida porque a gente gostaria de ter mais pessoas da rede da infância e adolescência, mas também entendo que é um primeiro passo, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando, continuar engajando para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Por isso vai ficar gravado, porque depois a gente vai poder disseminar essa informação, esse conhecimento que o Clênio vai compartilhar conosco hoje. Então, bem-vindo. E agora é com você, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Clênio Roberto Klein, sou de pele clara, cabelo totalmente branco, não tem nenhum fiozinho preto, camisa azul e calça marrom. Então, pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui, nesse convite que nós recebemos lá no CMDCA. Na verdade, a mesa diretora do conselho queria estar toda aqui presente, mas não é possível, que cada um tem a sua atividade. E eu vou falar um pouco sobre o conselho lá de Florianópolis, tá? Nós somos ao total de 28 conselheiros, sendo que são 7 GOV titular, 7 GOV suplente, 7 instituições titulares e 7 suplentes, total é 28. Para reunir tudo isso e fazer com que eles aceitem certas resoluções, que não pense que o FIA é só das instituições, que o FIA também é do GOV, é muito difícil. A gente vem há 2 anos trabalhando nisso e a gente conseguiu algumas resoluções que estavam travando, a gente mudou essas resoluções
tivemos muita ajuda do secretário de assistência e do prefeito. Tem aquela história assim, tem que botar pé na porta do secretário e do prefeito. Não é bem isso. É parceria com eles, né? Ah, eu estive ontem com um promotor e tem alguns dados que eu fiquei até surpreso, que até 2020, 21, 22, até eu estava comentando agora há pouco, só 10% dos municípios aqui no estado tinham registro para recurso do FIA, para poder captar. Hoje mudou. 2022, 23, por aí mudou. Hoje 90% dos municípios têm isso. Conseguem fazer a captação. Então, assim, é muito difícil. E no Estado, inclusive no Estado, conforme o Tribunal de Contas, tem 400 milhões no FIA, tanto estadual como municipal. Aí eu fiquei chocado, não é possível. Não é 400 mil? Não. 400 mil é uma cidade. 400 milhões é no estado todo. Poxa, quem me passou isso foi o Delvan do Tribunal de Contas, que foi meu colega, inclusive. Então, assim, é um trabalho muito grande. Eu vou passar aqui algumas resoluções que a gente fez. E um edital, a gente fez 2 editais lá em Florianópolis. Esses editais criaram, assim, uma certa polêmica quando foi lançado. E, por um lado, nós também um pouco de tristeza, porque em 2023 lançamos um edital de R$ 2 milhões, e esse edital ele só foi aprovado 750 mil nas instituições. Por quê? Falta de capacitação de quem faz os editais das instituições, por incrível que pareça. E por causa disso, a gente até reservou um valor do nosso fundo do FIA para a capacitação do pessoal. E também, hoje, nós temos o edital de chancela e o edital do saldo financeiro. Do saldo financeiro são 4.400.000. O total do fundo do FIA em Florianópolis hoje é 11 milhões, arredondando, 11 milhões. Então a gente destinou 4.400. A gente já fez 2 capacitações para o pessoal. E o pior de tudo isso é que trocou o sistema lá. Era a bússola, passou para ser Gov, gestão. Então, assim, tivemos que fazer 2 capacitações para esse fim. Eu vou pegar minha colinha aqui para falar para vocês o que a gente mudou. Bom, fizemos uma resolução ano passado, critérios acerca do uso de recurso Fundo Infância para investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e aluguel de imóveis públicos ou privados, para uso exclusivo da política da infância. Quer dizer, se o GOV, que também pode participar, tem que fazer o projeto e tem que estar inscrito no CMDCA. Não adianta. O que acontece muito nos conselhos é pressão do governo, tanto do secretário como do prefeito. Isso acontece muito, pelo menos lá também acontece. A cidade de São José, que é vizinha, a cidade de Iguaçu, a cidade de Palhoça, todos eles sofrem essa pressão. O que pode? Construção, reforma, manutenção, isso tudo tanto para a GOV como para a OSC. Só não pode assim, aquisição e construção de imóveis pelas OSC de modo a inibir a incorporação ao patrimônio. Quer dizer, não pode colocar, mas pode reformar, pode fazer esse tipo de coisa. E do governo? O governo pode, em aquisição, construção, reforma, manutenção, aluguel de imóveis, será permitido apenas para entidades governamentais que tenham inscrição regular, atualizada e em vigor, e seus programas voltados ao atendimento da criança e adolescente. Quer dizer, o governo não pode chegar simplesmente e dizer assim, eu preciso, como agora, essa semana, o secretário pediu 600 mil do FIA. Claro, a gente libera. Só que faz o projeto. É tudo um projeto. Não é assim, libera.
sendo que ele é o ordenador primário, né? Mas a responsabilidade é nossa de liberar. E é liberado em plenária isso, embora tenha as comissões, né? E tem vários critérios, várias travas que a gente fez para que isso não seja muito atirado, digamos assim, né? Eu vou comentar aqui as comissões que nós temos lá, comissões de normas, registro, inscrição e monitoramento. A gente faz o monitoramento, a gente visita as instituições. Orçamentos e recursos públicos, que a gente resume para finanças. A políticas públicas, a comunicação e temos o comitê de escuta especializado também, que não é todos os municípios que estão tendo, mas eu sei que lá está acontecendo aí. Uma outra resolução também, essas resoluções que eu estou apresentando aqui são resoluções que criaram muita polêmica, tá? Plano de aplicação de ação do Fundo da Infância para... Vamos ver esse aqui, o que é. Esse aqui é o seguinte, o que a gente destinou? Dos 11 milhões que nós temos no fundo, 500 mil são para desembolsar valores das parcerias já celebradas, que estão em andamento. Nós temos 900 mil também de parcerias já celebradas, então está reservado já para o fundo. 350 mil ampliar o apoio aos projetos com foco nos direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso aqui do saldo financeiro do FIA, tá? Dentro dos 11 milhões. 5 milhões está reservado para esse projeto de 4.400 e mais um pouco que a gente pretende fazer. 200 mil para promover a capacitação das organizações sociais na apresentação de projetos. Então, a gente já deixou reservado isso aqui. É só fazer o projeto para a gente poder liberar, ver qual a instituição que vai assumir essa parte de capacitação. Temos também 400 mil reais para a ampliação e capacitação das equipes técnicas sobre o protocolo de escuta especializada. Eu não sei se na região aqui tem escuta especializada. Foi feito algum comitê? Então, nós temos 400 mil para fazer capacitação, isso só em Florianópolis. Tá? Temos 2 milhões e 500 mil, que é para apoiar os projetos com foco no direito garantido do Estatuto da Criança e do Adolescente para as áreas governamentais. Ou seja, a saúde pode fazer um projeto e se inscrever no CMDCA também. A Secretaria de Assistência, principalmente, pode fazer um projeto. Aliás, eles até têm um projeto. Estamos aguardando só a inscrição no CMDCA e a nossa visita onde vai ser o projeto. A gente vai com a equipe de conselheiros e verifica se realmente ali se comporta, se tem tudo. A gente verifica, inclusive, o alvará da prefeitura e da saúde, dos bombeiros, para ver se está de acordo. Isso a gente faz nas instituições também. Tá? Então, você tem 2,5 milhões, está aqui, governo, o que vocês querem fazer? Mas tem que ser na área da infância. Não adianta, porque a gente vai fazer 60% para criança e o resto para adulto. Não, é 100% para criança. Temos como fazer isso. Porque no início eles vieram com essa conversa de 60% vai ser, não, vai ser 50%. A gente bateu o pé, não, então vai ser 70%. Não, é 100% para a área da infância, o recurso é da infância. Nós temos R$1 milhão separado para recurso para aplicação em caso de emergência de calamidade pública. Aconteceu um fato lá que caiu um muro de uma casa-lar, bem conceituada, inclusive, e eles estavam com pouco recurso e, acredito ou não tinha nenhuma resolução específica sobre isso. A gente teve que fazer uma resolução a toque de caixa e, mesmo assim, eles conseguiram uma empresa, até vou falar quem é, a Engie Engenharia, conseguiu fazer o muro para eles lá.
Mas daí a gente fez essa resolução. Porque muitas coisas que acontecem, a gente verifica se tem resolução ou não tem, ou se está defasada, e a gente já melhora ela, para poder facilitar os recursos para esse pessoal. E R$ 50.000 para divulgar as ações do CMDCA, na parte de comunicação. E R$ 30.000 para subsidiar inscrições, deslocamentos, alimentação para o Conselho Tutelar, já deixou um reservado para eles, hospedagem dos conselheiros de direitos também e os conselheiros tutelares. E 70.000 para realizar diagnóstico sobre as necessidades e investimentos para garantia dos direitos da criança e adolescentes. Então, a gente, conforme o projeto, a gente autoriza o investimento para essa finalidade. E depois tem várias ações que não são na parte financeira, né? São sem investimento, são várias ações. Inclusive, nós temos um perrengue lá em Florianópolis, que é a criação do 5º conselho. O Florianópolis tem 547.000 habitantes, temos só 4 conselhos, e conforme a legislação, é um conselho para cada 100.000 habitantes. E isso está uma polêmica muito grande. A gente teve um edital lá, inclusive, e onde houve 9 pessoas candidatas agora para cumprir essa parte, e por incrível que pareça, os 9, acho que não leram direito o edital, alguma coisa assim, sempre faltou algum documento que eles não mandaram. Vão ter que fazer de novo o edital, que isso já está em andamento. Isso não só acontece no Conselho Tutelar, tá? Na USC, nas organizações, nos projetos, é muito complicado. Tem organização que, inclusive, tem conselheiros dessa organização dentro do conselho que faz um projeto e ainda faz errado. Não é possível isso. Então, a qualificação tem que ser para todos. Uma outra resolução também que criou muita polêmica: critérios e procedimentos para pagamento de despesas de comissionamento por captação de recursos para financiamento de projetos. Para que isso? Para impulsionar a captação de recursos junto a pessoas jurídicas e físicas para projetos aprovados e aptos a receber recursos. Isso significa o quê? Que uma pessoa, ela faz o projeto, ela ganha por esse projeto e tem que botar no projeto também o valor. Só que ela pega o projeto do início ao fim, inclusive na prestação de contas, o fim na prestação de contas. Ela também faz todo o procedimento. E hoje é muito difícil, eu acompanho muito as instituições, inclusive eu trabalho no terceiro setor há mais ou menos 29 anos e 7 meses. É muito difícil uma assistente social que faça o trabalho que ela tem que fazer no atendimento e fazer um projeto. É muito difícil, ela não consegue. Ela está fazendo, ainda mais que é tudo em sistema, não é mais aquele papel, tu entrega o papel. É tudo em sistema bússola lá em Florianópolis, e agora trocou para a Gov, então complicou muito mais ainda. E o que ele pode, essa pessoa? 10% do valor total do projeto, ou no caso de captação parcial, limitado ao valor efetivamente captado. E o limite qual que é? O limite máximo é de R$ 100.000. Então, se ele captar, conforme o valor que ele captar, ou chancela, ou saldo financeiro, o limite que essa pessoa pode ganhar é R$ 100.000. Só que ela tem que colocar no projeto. Quando fizer o projeto, já destina essa parte para ele. E no primeiro pagamento da primeira parcela que a prefeitura, que a secretaria libera, ele já recebe esses 100.000, de cara, assim, já recebe. Bom isso, né? Não precisa esperar até o final do projeto. E temos o edital de chamamento público, esse do FIA que a gente fez. O que a gente fez? Assim, como o edital de 2023, que era 2 milhões, e só foi aprovado 750.000, a gente ficou muito frustrado com isso. E daí a gente resolveu fazer em 2024 um de 4.400. E a gente fez o edital com repescagem. Então, assim, um dia tem que sair de qualquer jeito. Dá vontade de pegar esses 4 milhões e dizer quanto e dar um para cada um, porque não é possível.
Não é para ficar dinheiro no saldo do FIA, não é para ficar, é para deslanchar isso aí. Por isso que a gente fez esse 4.400 e, e o que a gente fez é uma repescagem, quer dizer, quem não foi aprovado no primeiro eixo e tal, ele vai para a repescagem, ele vai continuar, quer dizer assim, são o principal mais duas repescagens para aprovação. Quer dizer, a gente quer aprovar de qualquer jeito, dentro da legislação, é lógico, não vai ser uma coisa assim, aprovar de qualquer jeito, né? Então, mas a gente deu essa oportunidade, porque tem instituição nesses 2 milhões de 2023 que faltou um detalhe. E às vezes assim, pô, o detalhe que faltou é porque em vez de mandar o registro no CMDCA, mandou o registro no CMS. Não é possível. Um documento que é claro que o saldo é do CMDCA, é do FIA, do CMDCA, não é do CMS. E quando eu vi isso, eu que analisei essa instituição, eu cheguei a ligar para elas, ô, tá viajando, né? Aqui é do CMDCA, não é do CMS, que coisa que tu mandou. Então ela foi desclassificada e não teve como recuperar isso. É uma pena. Nesse edital que a gente fez, que está em vigor, que inclusive vence amanhã a entrega dos projetos, a gente fez por eixo, tem 5 eixos. Da onde a gente pegou esses eixos? Da conferência dos adolescentes. A gente viu quais são as necessidades dos adolescentes, eles que falaram as necessidades, e a gente aproveitou também o que diz o Conanda, fechou, e a gente fez nesses eixos. Quais são? Do direito à vida e à saúde, do direito à liberdade, ao respeito à dignidade, do direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, ao esporte, ao lazer, e direito à profissionalização e proteção ao trabalho. Esse direito à profissionalização, como é a instituição da qual eu estou como presidente, ela trabalha muito com jovem aprendiz, então, está puxando para o teu lado, não. A função dos conselheiros é assim, se ele está no conselho, é para o bem de todas as instituições. Ele tem que, no passado, se puxava muito, eu vou ser conselheiro para puxar para o meu lado. Não. Eu, quando entrei como conselheiro, eu disse, eu vou entrar para conselheiro para ajudar todas as instituições, porque toda instituição de Florianópolis eu tenho alguém que eu conheço. Florianópolis tem 95 instituições cadastradas no CMDCA e tem 80 no CMS. E eu faço parte dos dois conselhos, inclusive. No CMS eu sou só conselheiro, e no CMDCA, conselheiro e presidente. Então, o direito à liberdade, o respeito à dignidade. Esse é, aliás, o eixo 1, que é o direito à vida. Projetos que visam trabalhar a crescente taxa de depressão e suicídio entre adolescentes. Por incrível que pareça, Florianópolis tem uma taxa muito alta disso, viu? Só que não é muito divulgado. Acho que é para não incentivar também. Projetos voltados à primeira infância e à gestação. Formação ou capacitação para os profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos da criança e adolescente sobre esse direito. Quer dizer, para os educadores, né, para os cuidadores de crianças, os monitores das crianças. Projetos voltados ao acompanhamento de crianças e adolescentes com transtornos, sofrimentos mentais ou com deficiência ou com doenças crônicas graves. Também. Isso tudo foi pedido pelas próprias crianças e adolescentes, está na conferência. Então a gente pegou isso e botou no edital. O eixo 2, que é do direito à liberdade e ao respeito à dignidade, que é para assegurar a garantia estabelecida pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né? E tem direito à liberdade, ao respeito à dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento. Isso está no Estatuto. Quais são as prioridades desse eixo 2? Combater o bullying praticado contra crianças e adolescentes, que é muito grande lá em Florianópolis, inclusive com agressão física e até com tentativa de morte das crianças. Promoção e realização de ações para incentivar a participação da criança e adolescente em espaços da política pública. A gente está tentando trazer para as plenárias crianças,
para participar, para acompanhar. Inclusive, não sei se tem estudantes desse serviço social aqui, eu tenho pedido para a universidade, para o pessoal que é estudante de serviço social, acompanhe as plenárias para ver como é que funciona, se tiverem tempo, lógico. Mas é bom acompanhar para ir pegando como é que funciona as plenárias, o que se discute, o que acontece. Porque o pessoal entra muito cru em plenária, para ser conselheiro, eles não sabem como é que funciona e também tem muita resolução. Eu passei muito tempo lendo resolução, então, e a gente constatou que tem resoluções ainda lá em Florianópolis que é de 2005. E a gente está trocando isso, mudando, atualizando. Porque o Conanda também ele muda seguido resoluções, então a gente tem que estar acompanhando, senão fica para trás. Florianópolis, inclusive, estava muito atrás, tá? Ela estava parada no tempo. A gente entrou em contato, inclusive, eu entrei em contato com Curitiba, com Belo Horizonte e com Porto Alegre, a respeito do seu NSA e suas resoluções. Curitiba está mais à frente, em termos de liberação do FIA, esse tipo de coisa assim. Por isso que a gente começou a mudar algumas resoluções lá em Florianópolis. O direito à convivência familiar e comunitária. Quais são as prioridades? Aí são um monte. Promoção da autonomia dos adolescentes, sua preparação para o desligamento do serviço, de acolhimento e sua reinserção à convivência familiar. Isso não é fácil. Familiar, comunitária ou em república, se existir o serviço assistencial no município ou alojamento similar como forma de extensão da proteção. Não tem, né? Depois dos 18 anos, ele vaza. Então, é bem complicado. E Florianópolis está passando, eles estão acompanhando, passando um perrengue muito grande com a população de rua. E essa população de rua, inclusive, tem esses adolescentes que saem da casa lar. 19, 20 anos, 21, estão na população de rua. A população de rua lá não é só do pessoal de outras partes do estado, das cidades que estão lá. São crianças, eram crianças que saíram da casa lar, não fizeram um curso, não se especializaram, não fizeram nada e foram para a rua e fazem parte dessa comunidade. Hoje, Florianópolis tem 3.000 e poucas pessoas na rua. Isso está sendo divulgado muito na mídia. Inclusive, a instituição da qual eu trabalho foi convidada a tentar ajudar a prefeitura, a Secretaria de Assistência nesse sentido. Eles vão fazer um edital e a instituição que estava antes, daí a gente reformulou isso, a gente fez um estudo. Em vez da prefeitura gastar 6 milhões em 6 meses, a gente conseguiu reduzir para 2.900.000 para 6 meses, nesse trabalho que a gente fez, tentando ajudar a Secretaria de Assistência. Então, deve sair o edital, a gente vai participar. Um edital não vai ser um edital aberto, vai ser um edital, eu não lembro agora o nome, mas é específico para a instituição. O eixo 4, que é o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Esse também o pessoal diz, tá puxando para o teu lado. Não, nós temos uma parte esportiva muito forte lá em Florianópolis. A gente tem a fundação que eu trabalho, tem a esporte de alto rendimento. Então, quer dizer, a criança sai dali já procurando ser um atleta, ou ele continua como atleta, ou ele vai para o jovem aprendiz. Nós temos 300 jovens aprendizes na instituição. Então, quais são as prioridades desse eixo? Projetos inovadores e complementares que visem a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência em relação a esse direito. E projetos que promovam a inclusão das crianças e adolescentes em atividades esportivas. Então, todas as atividades esportivas. A gente está no edital, inclusive, a gente ligou para algumas instituições de esporte lá para eles participar, para eles se inscreverem e participar. Poucas fizeram isso porque nem todas estão regularizadas. É uma pena. Quais são os recursos disponíveis por esses eixos? Todos os eixos, o valor é 880 mil, que perfaz o valor de 4.400. Nós também fizemos
pedimos ajuda ao Conselho Tutelar, aos 4 conselhos nós temos. A gente reuniu o Conselho Tutelar e pedimos para ele verificar, na região de Florianópolis, quais são as regiões que precisam de mais ajuda. Eles detectaram que foi a região norte e sul da ilha, que inclusive está sempre no noticiário. Então, em vista disso, nessa região norte e sul, o valor do edital é 240 mil por eixo. Ela pode participar de pelo menos 2 eixos, né? E qualquer região de Florianópolis é 200 mil, que faz isso tudo. O eixo número 5, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Realização de ações direcionadas à proteção e qualificação do adolescente trabalhador, porque o adolescente trabalhador hoje, o aprendiz, ele faz a inscrição na instituição, a instituição passa para os seus parceiros, as empresas, e elas que escolhem o adolescente, o que tem acontecido muito. Eu fui educador de adolescente também durante alguns anos. Você sabe trabalhar com computador? Uma pergunta bem simples. Eu sei fazer, mexer no Facebook e no WhatsApp. Pô, que legal. E o pacote Office? O quê? Então, essa profissionalização, a gente está fazendo um treinamento antes dele ir para a empresa, para ele aprender a ética, aprender a postura, aprender qual vestimento usar, esse tipo de coisa. E Florianópolis hoje tem uma demanda reprimida de jovem que está na faixa de 7 mil jovens aguardando uma oportunidade. 7 mil cadastrados, tá? Nas instituições. E existe conforme a CAT, lá que é de tecnologia, uma deficiência de profissionais nessa área de cerca de 2 mil jovens para trabalhar só na área de tecnologia. E projetos que promovam a qualificação profissional de adolescentes com deficiência, inclusive, apoio à entrada no mercado de trabalho e a geração de renda, e que permitam a formação técnica, profissional e metodológica de adolescente entre 14 e 18 anos, principalmente, dentro dos princípios de proteção integral do adolescentes garantidos pela legislação brasileira. Isso aqui foi muito debatido na conferência, e eles praticamente imploraram para a gente fazer alguma coisa, liberar um valor para essa finalidade. Os itens financiáveis também a gente mudou nesse edital. Recursos humanos, recursos diretos e recursos indiretos. Pode ser colocado no edital a remuneração da equipe encarregada de execução do plano de trabalho durante a vigência da parceria, compreendendo todas as despesas, vale transporte, FGTS, impostos federais, contribuições sociais, férias, 13º, salários proporcionais e todos os encargos trabalhistas, na verdade. A gente contemplou. Outra coisa também que a gente contemplou, que também foi uma polêmica com os conselheiros, que, como eu disse antes, cada um tenta puxar para o seu lado, tem que lembrar no todo. Valores destinados para aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes ficam limitados ao valor total de 10% do valor global do projeto, limitado a R$20 mil. Agora, com a nova resolução do Conselho do CONANDA, se tu comprar um computador, fica para a instituição, não é preciso devolver mais como antes, né? Acho que foi falado sobre isso aqui, se eu não me engano. Então, isso veio num bom momento, pena que não foi no início do ano passado, né? A gente fez um projeto com 10 computadores e devolvemos tudo. E lá na Secretaria de Assistência a gente verificou, está tudo lá parado. É uma pena. Que se não foi passado, não estão usando, aquilo lá vai começar a deteriorar, vai oxidar as partes metálicas lá, então... Então é isso, assim, o que o pessoal tem que pensar, o que a gente tem muito problema lá ainda, desses 28 conselheiros, sendo que 14 são do governo. Então, o governo, ele manipula, ele, tem que votar isso, tem que votar aquilo e tal. E aquele que não votar, ele pode sofrer alguma sanção do secretário. Esse é um problema.
Então, o que na gestão que eu estou, eu procurei fazer uma, digamos assim: "Ô secretário, me ajuda que eu te ajudo. Tu precisa de um projeto? Então assim, segue as regras, a gente te ajuda a implementar esse projeto". Tem projetos muito bons lá, tem um projeto inclusive 2.200.000, que é ótimo, e estava travado, e eles estavam pedindo para o conselho já há uns 3 anos para liberar uma verba para esse projeto. Só que daí ninguém conversa, eles vão faz o edital, faz o projeto, passa para o conselho vai verificar, e a gente procura verificar tudo na plenária. A gente tem as comissões temáticas, mas a gente procura, a comissão verifica, a gente fala nos bastidores com os conselheiros, e depois em plenária, mais algum detalhe, mais alguma coisa, a plenária, porque a plenária ela é aberta para todo mundo. Então, às vezes, tem pessoas lá que nem são de instituições que questionam. Tá, mas por que isso? E a gente dá um retorno, a gente explica por quê. E assim tem que ser. Quanto mais aberto é, mais visível, mais transparente, é mais fácil da coisa ir para frente. Senão não vai. Agora, ano passado, dia 30 de outubro do ano passado, teve um evento que é o Amigo do Leão, juntamente com o portal Transparência do FIA, que é um projeto para o FIA ficar acessado a todas as pessoas que quiserem ver o que está acontecendo. Por que Florianópolis tem 11 milhões há 4 anos? Então ele varia, vai para 12, 13, volta para 11, ele baixa ali para 8, depois ele fica em 10 e fica em 11, já está um ano, não, faz 2 anos que ele está com 11 milhões. Não é possível isso. Essa movimentação que às vezes entra e sai é porque é algum projeto, por exemplo, Conselho Tutelar, que a gente gastou para formação deles e tal. Então, não pode ficar nisso. Conforme o promotor, aliás, conforme o Tribunal de Contas do Estado, que me falou, que no Estado, entre os conselhos municipais, os FIAs e o FIA estadual, tem 400 milhões de reais. Quando ele me falou isso, eu achei que ele estava enganado. Não, é 400 mil, né? Está falando? Não, é 400 milhões de reais no Estado, entre o FIA estadual e o FIA municipal. Como isso? Por quê? É feito edital? O Estado fez o edital há pouco tempo. E daí, o que acontece? Não tem capacitação para esse pessoal. Eles não são capacitados para fazer. E também outra coisa que a gente tem visto, parece que não leem ou não conseguem interpretar o edital. Então, tem que deixar mais claro, tem que deixar aberto, ó, precisa de uma dúvida, liga, fala, a gente vê junto. Isso a gente tem feito lá. Que a gente quer liberar, a gente quer mandar embora esse dinheiro. Porque esse dinheiro é das crianças e adolescentes. A gente não está beneficiando uma instituição. A gente está beneficiando as crianças e adolescentes para pelo menos melhorar o futuro. Alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito? Eu posso levar o microfone? Porque a gente vai gravar a pergunta, tá? Clênio, bom dia. Bom Meu dia. nome é Carlos, do Instituto Generais Antônio Mendes. Você falou que o Conselho abriu um edital de 2 milhões e foi acessado 750 mil. Somente. Então, nós temos um gap aí de 1.250.000 que não foi para as organizações sociais Não. para patrocinar algum tipo de projetos, né, que vai refletir lá na ponta com crianças e adolescentes. Sim. Qual é o maior desafio do Conselho hoje em realizar um edital ou estruturar um edital para que essa acessibilidade ao recurso ela seja mais acessível às organizações? Porque a gente vê muito edital que eles querem criar a roda e dificultam demais e colocam muito entraves. Faz parte da legislação, faz parte da resolução, eu acho que tem que ser respeitado em alguma medida. É fato isso. Mas eu gostaria de escutar de ti quais os desafios, qual foi o maior desafio de não as organizações conseguirem acessar esse 1.250.000 que ficou retido lá no fundo. Não por opção de vocês, Uhum. acredito, Sim. que a opção de vocês é ceder os 2 milhões para que a gente reflita lá na ponta. É. Mas é capacidade técnica, Sim. é um edital muito travado que impede as organizações acessarem com mais facilidade, são resoluções mal feitas e mal instruídas ou não atualizadas que impedem isso.
Então, por que que eu pergunto isso? Porque eu sinto que, ouvir de ti que o fundo estadual tem 400 milhões e a pergunta é: como é que a gente acessa esse recurso? A gente viu no último edital do Estado e a gente ouviu do Estado que ainda em 2024 seria aberto o segundo edital e não foi aberto, né, e o recurso está lá. E tem uma prerrogativa na lei estadual que algumas empresas que tributam pelo lucro real são obrigados a destinar ao fundo estadual recurso que ficam retido. Hum, Isso nós que apoiamos organizações sociais enquanto instituto, isso nos incomoda bastante, sim, porque o reflexo, não é só social, ele é econômico também. E a gente vê o atual cenário, no atual governo, que a gente precisa cada vez mais impulsionar essa questão social, que automaticamente vai ser um reflexo, que vai impulsionar o econômico também, mas a gente parece-me que tem uma passividade dos conselhos em relação a isso, que a gente não consegue simplesmente acessar os recursos. sim. A gente fica frustrado em relação a isso. É. Foi isso que, Obrigado. foi isso que aconteceu conosco quando a gente fez esse edital de 2023 de 2 milhões e foi só aprovado 750. Isso nos frustrou muito. A gente procurou ver as resoluções e a gente procurou, inclusive, conversar com as entidades que não foram aprovadas a respeito disso. Capacidade técnica é uma delas, com certeza. E por incrível que pareça, os erros na apresentação do projeto são erros muito básicos, né? Não é uma coisa assim difícil, é uma coisa básica. De eu conversar pessoalmente com quem fez o projeto, por exemplo. Como é que tu faz esse projeto desse jeito? O que que tu errou aqui, ó? Ah, é mesmo, não vi. Mas como? Reveja. Tem dúvida? No edital a gente sempre põe o e-mail para tirar dúvida. Então, joga ali a dúvida. Qual é o problema? Esse é um ponto. Outro ponto, tem algumas resoluções que travam. Tanto é que quando eu comecei a ler essas resoluções de 2005, 2010, 2015, meu Deus, isso aqui não dá. Só que daí para mudar essa resolução também, daí tem que passar para o conselho, tem que ser em plenária. E aí tem alguns membros alguns conselheiros que têm uma ideia diferente. Então tu tem que daí convencer, aí algum ponto volta para a comissão para estudar de novo. E toda resolução que a gente passa para o jurídico, toda ela. Qualquer resolução, diz, ó, o jurídico, me ajuda aí. Então, o jurídico que nos atende é o jurídico das SEMAS, e a gente, principalmente, a gente tem muita parceria com o secretário, com o prefeito, com o jurídico, principalmente, e lá nós temos um setor, a prefeitura tem um setor que é o setor de licitação, contratos e parcerias. Esse setor, ele travou, quando a gente fez o edital de 4.400.000, ficou meio travado. O que que a gente fez? Ah, fizemos um ofício para o secretário, um cópia para o prefeito, com cópia para o Ministério Público, doutor Aurélio Giacomelli. Doutor Aurélio, como eu trabalho numa fundação, eu tenho muito acesso ao Ministério Público. Eu conheço muitos promotores lá. E em office, ô, doutor Aurélio, ô, dá uma prensa lá, chama todo mundo para conversar, assim, assim, assim. O que que ele fez? Intimou o prefeito, o secretário, a secretária de Finanças do município, o secretário de Licitação, Contratos e Parcerias, todos os conselheiros do CMDCA, e mais uma parte, e pedir para ele convidar o juiz da Vara da Infância. Convida para ver se ele vem. Ele não foi, mas foi um assessor dele. E o promotor pegou no pé do secretário de assistência, do secretário de licitação e a secretária de finanças. Tipo, quem é que está travando esse negócio aqui? Resumindo. Ah, daí cada um deu sua desculpa e tal, daí depois tá, cada um foi para casa. Isso, eu recebi ligação, muitas ligações a respeito. Pô, cara, como é que tu fez isso? Não, não é que eu fiz, não. A plenária decidiu fazer, que tá travado. Rapidinho, esse edital, em 3, 4 dias, saiu para publicação. Então, às vezes tem que pegar e,
tem a parte do governo que trava isso, a Secretaria de Assistência, lá pelo menos, ela trava isso. Eu tenho um relato também da Prefeitura de do CMDCA de São José de Biguaçu e Palhoça, que existe muita interferência do governo no CMDCA, no FIA, muita interferência. Já o CMDCA, ele é autônomo, ele não ele não tem que estar pedindo amém para o secretário. Ele faz a resolução em plenária, foi decidido, né? Vê com o jurídico, está tudo certinho aquela resolução, toca para frente, não tem conversa. Aquele fundo que tem lá é para esse fim. Por isso que nesse edital de 4.400, o que a gente fez? A gente fez o edital, tem a repescagem do edital e outra repescagem do edital. Quer dizer, a gente duas repescagens para poder liberar. A gente quer liberar esse valor. Algumas travas que tinha no outro edital, a gente conseguiu tirar, por meio da resolução, é lógico. A gente conseguiu tirar. Mas, assim, o problema é, em todos os conselheiros, parar para ver as resoluções. Então, quem assume, não sei se esse ano vocês têm eleição, em Florianópolis esse ano tem a eleição lá e a troca, inclusive, da mesa diretora. Quem entra muito cru nessas coisas. E eles não entram lendo resoluções. Ninguém entra lendo, eu quero saber a resolução. Muito difícil. Eu quem ia nas plenárias era assistente social de onde eu trabalho. E toda vez que ela voltava, eu dizia, pelo amor de Deus, não quero mais ir lá não. Todo mundo fala, só é política, tudo é questão política, esquece política. Criança e adolescente não tem política, não tem direita, esquerda, meio, nem nada. É criança e adolescente. Daí ela me pediu, participa lá. Eu era, inclusive, suplente dela e nunca ia em reunião. Hoje eu acho não, é muito importante o suplente participar das reuniões. Porque, analogia ao futebol, o reserva também treina, não treina? Os titulares. Então, quando o titular não pode ir, vai o reserva. Então o suplente tem que participar também. Às vezes tem suplente que tem uma ideia até melhor do que o próprio titular, que não foi pensado. Então, assim, até isso tudo respondendo a pergunta que foi feita. Então tem que ter um entendimento de todos que tudo é para criança e adolescente. Que bom que venha para minha instituição. Tudo bem, faz o projeto, mas a prioridade é criança e adolescente. Ponto. Essa é a prioridade. Esqueçam o lado político. Quando eu entrei no conselho, me perguntaram que partido eu sou. Olha, eu sou do Partido das Crianças. Que partido que elas são? Eu sou das crianças e adolescentes. Eu não tenho partido. Aliás, eu nem voto em partido, eu voto em nas pessoas, né? Eu não tenho viés político nenhum. Embora sejamos todos políticos, né? Mas eu não tenho um viés político, assim, eu tenho conforme a pessoa, o currículo dessa pessoa, eu voto nessa pessoa. Então, o que eu falo sempre para os conselheiros. Agora vai ter a troca em junho, então eu tenho falado muito a respeito disso, pessoal, quem quer ser conselheiro, é bom para o marketing, para a instituição que trabalha. É bom, ou tem um funcionário que faz parte, tem cadeira no conselho e tal. Mais importante do que isso também é o atendimento das crianças e adolescentes. O que está acontecendo no município? Vamos lá, vamos resolver. Às vezes, as instituições em si, elas são um pouco concorrentes uma com a outra. Não é verdade. Mas assim, se todas, tem espaço para todas. Se todas conversar, porque uma é num bairro, outra é no outro é no outro. Para o município, se elas se unirem, ou vamos fazer um trabalho coletivo, pô, show. Para o município vai ser muito bom. Não vai ser bom para o prefeito, vai ser bom para as crianças e adolescentes do município. Essa conversa que eu faço aqui, eu faço no Conselho de Assistência Social também, do qual eu faço parte como conselheiro. Eu tenho o mesmo discurso. Só que daí é mais abrangente, né? É mais para adulto também e tudo mais. Eu não sei se ficou alguma pergunta a mais que vocês queiram fazer a respeito. É gratuito, pode fazer pergunta. Eu sempre brinco lá no conselho Aproveita o que... momento, né, Clênio? Por que tu entrou pro conselho? O salário é bom. Os cabelos brancos são ótimos. E outra coisa, o cabelo branco ficou mais branco depois do tempo conselho, tá?
Eu sou prova disso. Eu ganhei bastante cabelo branco naquele conselho. Então, Mais alguma pergunta? eu faço parte lá em Florianópolis também, tem o Fórum de Políticas Públicas do município. Eu faço parte da mesa diretora, onde a gente pega todos os conselhos que tem lá, do idoso, da LGBT+, não sei o quê, tudo LGBT, o alfabeto todo, né? E mais também o da mulher, são 6 conselhos que tem lá. Então, cada um desses conselhos, conselheiros ou até simpatizantes, eles vão no fórum, para a gente debater algumas coisas. Eu vou citar uma coisa muito importante que aconteceu no CMAS, que eu não deixo acontecer no CMDCA. Porque se acontecer, eu vou para a mídia. Eu já falei para o secretário e para o prefeito. Que no CMDCA, em 2023, o que aconteceu? A, a Secretaria de Assistência pediu para votar um valor para pagar o 13º funcionários da Secretaria de Assistência. E isso gerou uma polêmica, isso no assistência social, tá? Não é CMDCA. E isso gerou uma polêmica lá. E daí não foi aprovado. Deu um problema enorme, deu discussão e tal. Chegou a ter até um empurrão um com o outro. Conselheiro, né? Porque o Conselho de Assistência Social ele é muito mais politizado do que o do CMDCA. E daí, o que aconteceu? Teve uma plenária extraordinária. Nessa plenária extraordinária, o que a Secretaria de Assistência fez? Trocou os membros GOV. Ficou só da sociedade civil. Então, e mesmo da sociedade civil, o que o governo fez? Ligou para a instituição, ó, é o seguinte, eu quero que tu vote a favor. Eu quero que o teu conselheiro vote a favor. Aí, um exemplo lá, a menina pegou e nem foi na plenária para não votar, porque ela não concordava. Ela foi demitida da instituição. O secretário não sabia quem era, que eu, como conselheiro da assistência, sou presidente de uma instituição, ligou para lá, diz, olha, quem fala é o Clênio. É o seguinte, quero que o teu representante no conselho vote assim, assim. Diz, não, ele não vai votar, ele vai votar contra. Pô, mas tu tem que me ajudar. Não, eu te ajudo, mas assim, tem que votar contra. Ah, tu é conselheiro? Sim, eu que sou conselheiro. Ah, não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá. Quer dizer, estava dando pressão para mim votar a favor. Infelizmente, por causa de alguns conselheiros que não quiseram ir para não votar, foi aprovado. Então, foi destinado do Fundo Municipal de Assistência Social um valor de 2 milhões e pouco para pagamento das terceiros dos funcionários. Ele chegou a se cogitar isso dentro do CMDCA também. Quer dizer, do FIA, FIA não tem jeito. Ninguém mexe. É por projeto, tem resolução, tem o CONANDA, qualquer coisa a gente vai ao Ministério Público e chamamos a televisão aqui para conversar sobre isso. Morreu o assunto, não se fala mais nisso. Mas assim, se não der um chute na canelinha, assim, de leve, para não quebrar, não funciona. E qualquer coisa também assim, ó, não anda, Ministério Público, principalmente. Toca, faz ofício, prefeito, secretário, Ministério Público. Tem que agitar. Se não agitar, não vai. Alguma pergunta? Clênio, Hum. as mesmas dores aqui de Capivari de Baixo, algumas semelhantes, outras mais leves, outras mais desafiadoras. Certo. Mas ontem quem participou do Fundo do Idoso percebeu que quem é conselheiro luta, né? É bastante luta, é bastante estudo. Eu tive o privilégio de estar ao lado de conselheiros aqui em Capivari de Baixo que estudam muito, né? O João foi vice-presidente, eu fui presidente, a gente trabalhou muito junto, a gente conseguiu corrigir muita coisa, até porque a gente pega uma pandemia, né? A secretária, meu Deus, como essa mulher trabalhou, secretária executiva, não aguentava mais resolução, reunião extraordinária, ata. Então, assim, é bastante trabalho burocrático, né? Mas é necessário. É necessário, porque se a gente olhar 5 anos atrás, quem ia dizer que a gente ia passar uma pandemia? Naquele momento de pandemia, eu trabalhei 2 meses sem remuneração, atuando ativamente no Conselho Municipal da Criança e Adolescente,
com todas as pessoas que estavam no conselho, né, não era só eu, óbvio, mas a gente trabalhou juntos para regularizar legislações para os projetos não serem descontinuados naquele período de pandemia. Então, quando tu traz essas inovações das resoluções, né, quanta resolução nova, e ela caminha muito com o marco regulatório, né, das organizações sociais. Então, o marco regulatório ele está uniformizando os fundos, porque essa inovação de pagar captador, pagar o escritor de projeto, pagar a assessoria para fazer prestação de conta e acompanhar o projeto, ela já existe na Lei da Cultura e na Lei do Esporte há anos. Não tem ilegalidade e não conformidade nisso. É apenas pegar uma lei que já existe, já é aplicada e já funciona e derramar nos demais fundos. Por que que a Lei do Esporte e a Lei da Cultura são tão despontadas? Porque elas têm essas assessorias. Então, se a gente quer estruturar um fundo do idoso no nosso município, um fundo da criança, a gente precisa abrir a mente de que a gente tem que atualizar a lei. Sabe que quando eu falando em pandemia, muitas instituições, as casas lares principalmente, precisavam muito de recurso financeiro. Fizeram projetos, editais, por incrível que pareça, aquilo não andou, aquilo ficou parado. E a emergência, ela é hoje. É, Ela não pode esperar uma ata, uma reunião. A fome, a necessidade de um medicamento, a necessidade de um abrigo, ela é urgente, ela é emergente. é, A burocracia, ela não pode afastar o beneficiário, né, o nosso público-alvo. é. Tem uma fala do nosso querido padre que ele diz: enquanto os elefantes brigam, a grama está morrendo. Então, muitas vezes a gente fica no conselho 3, 4 horas debatendo por ego e vaidade e falta de conhecimento, porque aí vai para a reunião, não leu, não se preparou, questiona quem leu, fica criando, né, fanfic Sim, e não resolve. é, E o público prioritário, precisando desse atendimento, está lá aguardando. exatamente. É assim, ó, é muito importante a agilização dessas coisas. Lá em Florianópolis, a gente destinou R$ 1 milhão para esse, já está reservado. Esses valores que eu citei aqui, é tudo reservado já. A gente já reservou os 11 milhões que tem lá no fundo. Está tudo reservado. Quer dizer, se não for aprovado os projetos, o valor todo de 4.400, vai ser aprovado, que seja 3.800, 3.800.000, o resto volta para o fundo, entendeu? A gente quer liberar tudo, mas dentro, claro, dentro das Dentro normativas. da Da legalidade, né? legalidade, A sempre. gente sempre recebia esse puxão de orelha da nossa querida Alessandra da Controladoria. Vão gastar esse dinheiro do FIA. Vão distribuir esse dinheiro está aqui parado 2, 3, 4 anos. E realmente é um montante bastante significativo a nível de município e de estado. Sim. A gente vai saber depois, porque o Betão vai contar aí para nós, vai trazer números bem interessantes. Mas eu agradeço imensamente, Confesso, Clênio. Betão, confesso. Confesso os números que temos aí. Diz aí. Mas é muito bom ouvir quem está vivendo isso. Ó, não é fácil, mas é possível. E nós, enquanto organização da sociedade civil, enquanto conselheiros municipais atuantes no município, somos seres políticos. Eu também não sou da política, mas eu sou um ser político. Então, porque a gente fala de políticas públicas para criança e adolescente. Então, eu acho que a possibilidade está aí, tem conselho acontecendo, está fazendo acontecer, está renovando. Eu acho que a nossa região precisa desse olhar. Tubarão, Capivari, a região da Murel, fortalecer. Temos aí o Instituto GAN, que vem com essa... Gente, é um presente ter o Instituto GAN, que quer auxiliar as entidades. As nossas entidades precisam de capacitação, precisam de apoio, né? E a gente ainda vê portas fechadas para receber o benefício. Então, a gente tem que abrir espaço, a gente tem que lutar por essas pessoas que querem entregar causa, né? Então, esse evento tem muito esse cunho, assim, sabe? Olhar para isso, ver que é legal, ver que está dentro da conformidade e que basta um pouquinho de estudo e força de vontade para a gente fazer acontecer. Eu vi a formação do Instituto GAN e eu achei muito interessante o presidente da empresa de ter o mesmo início de trabalho como eu tive. Eu comecei com 8 anos trabalhando numa farmácia, lavando vidros de penicilina já usados para colocar mercúrio, mertiolato e iodo. E também uns vidros maiores para colocar laque, que meu irmão fazia no laboratório. Eu trabalhei até os 13 anos e depois eu fui para o banco. E naquela época, mertiolate ardia.
Saí com os dedos tudo pintado. Mas assim, pessoal, assim, ó, lutem, mudem resoluções, melhore as coisas, passa por o jurídico da Secretaria de Assistência, conversa com o prefeito, conversa com o secretário, coloca eles assim, ó, nós somos parceiros, é o que eu fiz lá. Ó, me ajuda que eu te ajudo, mas tu tem que me ajudar. Não adianta tu, mas você não sei o que, não sei o que. Não, eu te ajudo, cara. Eu vou deixar separado um valor para te fazer um grande projeto. Inclusive chancela, tá? Eles, É importante isso, né, o inclusive Gov chancela. poder chancelar e captar Também, recurso. também. Eu disse, faz a chancela aí de 10 milhões aí, que daí 15% fica pro FIA. Ó, galera, nós é 20. Exatamente. Porque, na verdade, pelo Conando é 20%, né? Isso. A gente botou 15, sabe por quê? Isso já é uma resolução antiga, por quê? Porque pelo choro das instituições. Pô, mas 20%? Tá, então deixar em 15, a gente deixa em 15, é verdade. Se duvidar, a gente deixava em 10, tá? Mas aí também já não pode Achar muito, né. baixar muito. Então, a gente deixou em 15%. Já está há muitos anos em 15%. Então tá. Pessoal, podemos então encerrar? Tenha mais alguma dúvida? Então agradecer imensamente, né, esse momento e esse case que eu acho que é bem inspirador. Lembrando de avaliar o evento, que é bem importante pra gente, para as próximas, edições e melhorias. E vamos convidar vocês a tomar um cafezinho para retomar às 10 horas, que aí a gente tem a próxima Trilha da Cultura, tá bom? E vou entregar um mimo em agradecimento a esse momento tão especial, Cleile, fique à vontade Tá então. bom, muito obrigado. Agradeço muito, novamente, agradeço muito a participação aqui nesse evento e eu convido todos vocês também, quando tiverem dúvidas, vocês podem consultar o CMDCA de Florianópolis, que eu trabalho muito com, nós temos um secretário executivo, ele, tudo que para lá, ele me passa, dúvidas, tudo que é coisa, às vezes a gente conversa até na comissão, tem São José está com um problema lá e tal, assim, o que a gente pode fazer? Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. A gente só não pode passar o saldo do FIA, tá? Mas o resto, o que a gente puder fazer, a gente faz. Olha, um saldo bom, 11 milhões. Que tomara que a prefeitura consiga uma chancela, um valor bom, né? Tomara que ela consiga 10 ou 20 milhões, porque a prefeitura, para chancela, tem mais poder, né, na verdade? Ela tem mais poder. Porque a gente é mais difícil para ir numa chancela. Pô, a gente tem que trabalhar para uma chancela. E a chancela nossa vence agora dia 31 de dezembro deste ano. Então, tem os projetos que tem que apresentar até essa data, no edital. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos vocês.